Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio. Material também importante a você que se prepara para concursos e vestibulares. Falando da física moderna, nós estamos trabalhando agora com a mecânica quântica. Eu lembro a você mais uma vez que eu estou trabalhando nessa playlist esse conteúdo em nível do ensino médio. Para um aprofundamento maior, é claro que você precisa cursar a física superior. Então, esse vai ser um vídeo de apresentação de algumas definições e propriedades. Postulados relativos à mecânica quântica. Como nós estamos numa playlist, é importante que você tenha essas informações para poder também responder perguntas de concursos e vestibulares. Em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs que as partículas em movimento também poderiam se comportar como ondas. No vídeo anterior eu demonstrei para você uma fórmula para definir o comprimento de onda. É o que vai aparecer aqui. Então esse físico, o Louis de Broglie, propôs que as partículas em movimento também poderiam se comportar como onda. Então ele admite essa fórmula para definir o comprimento das partículas materiais. Lambda é igual a H dividido pelo Q. Lambda é para indicar comprimento de onda, o H é a constante de Planck dividido pelo Q maiúsculo é a quantidade de movimento. Fórmula também que eu demonstrei no vídeo anterior e nos próximos nós vamos trabalhar exercícios. Continuando. Isso indica que no mundo microscópico, o comprimento das partículas é descrito pela mesma equação do comprimento de onda. No entanto, no mundo microscópio, essas equações nos fornecem apenas probabilidade. Ok? É considerado apenas probabilidade. Isso é válido também quando nós falarmos da posição e da velocidade do elétron. Vamos apresentar uma definição para o princípio da complementaridade, segundo Bohr. Diz ele, tanto a matéria quanto a radiação têm comportamento dual. O que vem a ser esse comportamento dual? Às vezes se comportam como onda, em outras como partícula. Mas como em cada experimento apenas um dos comportamentos se manifesta, então os dois comportamentos são complementares. Outro princípio importante, o princípio da incerteza. Vamos a um resumo para você. Contrariando a física clássica, que diz não haver limites para a precisão com que se pode medir uma grandeza, o físico alemão Werner Heisenberg, que viveu entre 1901 e 1976, chegou à conclusão seguinte, aspa, é impossível conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, a posição e a quantidade de movimento de uma partícula. Sendo ΔP a incerteza da posição e ΔQ a incerteza da quantidade de movimento, então ΔP vezes ΔQ deve ser maior ou igual a H dividido por 4π. H é a constante de Planck, dividido por 4π. Então, o produto entre a incerteza da posição e a incerteza da quantidade de movimento tem que ser maior ou igual a constante de Planck, dividido por 4π. Havendo grande precisão no valor da posição, haverá pequena precisão no valor da quantidade de movimento e vice-versa. Significa então, aqui nessa fórmula representada por essa inequação, quando a variação da posição é muito grande, a variação da quantidade de movimento tem que ser pequena, porque esse primeiro membro da inequação tem que ser maior ou igual ao segundo membro da inequação, que é constante de Planck dividido por 4π. Essa fórmula você pode encontrar nos livros de física de uma outra maneira, mas valendo a mesma coisa. Vou mostrar para você. ΔP, isso aqui é a variação da posição,
vezes ΔQ, é a variação da quantidade de movimento, é maior ou igual a H dividido por 4π. Ok. Mas é comum aparecer assim também. ΔP vezes ΔQ maior ou igual a H cortado dividido por 2. O H cortado significa o quê? Significa a constante de Planck reduzida. É igual a constante dividido por 2π. Aqui é a constante de Planck, representada pelo H. Já conhecemos. Então, esse H cortado, que você vê nas fórmulas, dividido por 2, significa isso aqui. A constante de Planck dividido por 2π. Então, se eu substituir aqui, ó, nessa fórmula, o H cortado por H dividido por 2π, eu volto naquela que eu deixei no texto. Então, é isso aqui, ó. No lugar do H cortado, eu coloco H sobre 2π. Ok? E divido por 2. Vamos ver se chega nisso aqui. Então, divisão de fração com fração. Conserva a primeira e multiplica a segunda invertendo. Você já viu que dá certo. Então, é H dividido por 2 vezes 2, 4π. Então, eu posso usar assim, como está aqui, ou assim. Só que quando você trabalhar com essa forma, tem que lembrar que isso aqui significa isso. H, que é a constante de Planck, dividido por 2π. Aqui você vai substituir pela constante de Planck, que é um valor conhecido, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo dividido por 4π. E aqui tem que fazer a continha. Ok, essas duas formas, evidentemente, que são idênticas. Eu estou deixando essa, mas você pode encontrar assim. Bem, com relação ao princípio da incerteza, você viu essa forma, que eu estou mostrando para você novamente. ΔP vezes ΔQ maior ou igual a H dividido por 4π. Aqui nós estamos relacionando o quê? A variação da posição com a variação da quantidade de movimento. Mas nós podemos usar essa mesma ideia quando nós tivermos a variação da energia e a variação do tempo. Então é isso que eu estou colocando aqui. O princípio da incerteza, levando em conta a energia de uma partícula medida em um intervalo de tempo, ΔT, então vai ficar assim. ΔE vezes ΔT maior ou igual, novamente, a H dividido por 4π. Constante de Planck dividido por 4π. E pode também fazer aquela manipulação que eu mostrei para você agora há pouco. Prosseguindo, há uma maneira de interpretar o princípio da incerteza. Chama-se experimento mental e foi sugerido por Heisenberg. Para haver um elétron, teríamos que enviar um fóton de luz ao seu encontro. Porém, essa colisão irá alterar a quantidade de movimento. O ato de medir a posição altera o valor da quantidade de movimento. Aqui estou trazendo para você uma imagem e logo abaixo tem o crédito. E então estou indicando um esquema representativo do princípio da incerteza de Heisenberg. Você vê bem à esquerda, nós temos uma onda azul. Indica que um fóton está sendo direcionado para colidir com o elétron. O elétron está bem no centro. Após ocorrer a colisão, você observa o surgimento desses vetores. Um vetor para o elétron e um vetor para o fóton. E ele chama isso de espalhado. Ocorre um espalhamento. E isso acontece porque nessa colisão o fóton transfere energia para o elétron. Prosseguindo aqui com o texto, a resultante dessa interação fóton e elétron é o chamado efeito Compton e representa uma grandeza vetorial. Você está vendo surgir bem no centro, indo para a direita, um vetor. Esse vetor representa o chamado efeito Compton. É uma grandeza vetorial. Continuando, o efeito espalhamento Compton ocorre porque o fóton transfere energia para o elétron. Então é por isso que o físico Heisenberg anotou. Você está vendo novamente aí no centro da página. É impossível conhecer simultaneamente
e com precisão arbitrária a posição e a quantidade de movimento de uma partícula. Ok, pessoal, então nesse vídeo eu trouxe para você algumas definições e propriedades importantes com relação à mecânica quântica. Essas definições constantemente estão sendo cobradas nas provas, nos concursos e nos vestibulares. Então é importante que você tenha esse conhecimento teórico também. No próximo vídeo eu vou entrar trabalhando exercício. Eu peço para você o like se você gostou, é muito importante o like. Às vezes você vê o vídeo, gosta e se esquece do like. Não, não pode esquecer. Deixe o like, compartilhe o material nas suas redes sociais, faça a inscrição no canal e acionando o sininho você recebe todas as nossas postagens. Valorize o meu trabalho, assim você mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante. Então ele vai chegando a mais pessoas. Veja a playlist completa. Até mais, sucesso para você. Tchau!